se tornar parte do top 1% da sociedade nunca esteve tão fácil como está agora. Eu quero falar sobre uma revolução que aconteceu no sentido do estudo e do progresso do desenvolvimento pessoal de cada um. E como você pode utilizar essa revolução que aconteceu para impulsionar cada vez mais o seu crescimento pessoal, profissional, para que você alcance as coisas que você deseja alcançar. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em revolução moderna, uma revolução que está acontecendo na atualidade, é a inteligência artificial. Porém, ao mesmo tempo que é uma coisa moderna e que está acontecendo agora e que tudo é muito novo, ao mesmo tempo as pessoas já estão de saco cheio disso. Ninguém aguenta mais ouvir sobre IA, ninguém quer saber mais nada sobre IA. Porém, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que a gente tem que integrar no nosso dia a dia, porque ela tem a capacidade de potencializar o nosso crescimento, o nosso estudo e o nosso trabalho. Então eu, por exemplo, estou utilizando a inteligência artificial para estudar, para aprender. E ao mesmo tempo que eu utilizo ela para estudar, vamos, por exemplo, eh, vamos dizer que eu esteja estudando a gramática do inglês, uma coisa recente que eu venho melhorando. Eu falo inglês e eu venho melhorando a minha relação com a gramática, eu meio me aperfeiçoando nesse quesito, que foi uma coisa que eu negligenciei, principalmente pelo fato de a a não ser o 80-20 do aprendizado de línguas. Aprender gramática é algo secundário, então obviamente eu negligenciei, porque não é tão importante assim. Porém hoje, eu já sou avançado e fluente, e eu quero me dedicar um pouco mais à gramática, e também me tornar um melhor professor no inglês. E eu acho que saber as estruturas de gramáticas é muito importante. Então, eu estou estudando a gramática. Como é o meu processo de estudo da gramática do inglês? E como você pode imitar esse processo e trazer ele para sua realidade de forma que você se beneficie e chegue mais perto do seu objetivo utilizando algo similar do que eu venho fazendo. Existe um livro aí muito famoso que é Grammar in Use, que é a gramática em uso. Acho que eu não me lembro se é da Cambridge University, acho que é da Cambridge University, que é uma universidade muito famosa nos Estados Unidos e que tem o costume de disponibilizar aí esses tipos de conteúdo, esses tipos de livros aí. Eu pesquisei online e baixei, não sei se é ilegal, não faço a menor ideia. Tava lá de primeiro o resultado do Google. E aí eu venho utilizando esse livro e como que eu faço? Então, por exemplo, tem lá uma seção falando sobre present continuous, que é o presente contínuo, que é o ING. É o doing, eh doing something right now, fazendo algo agora, happening, something that's happening right now, reading, driving, working. Então, coisas que estão acontecendo agora, neste exato momento ou num período mais longo, por exemplo, num período de 1 ano, é algo que eu venho fazendo. Então, por exemplo, estou lendo um livro, significa necessariamente que eu estou aqui lendo um livro? Não necessariamente, pode ser que eu esteja lendo um livro num espaço de tempo de 2 meses e ainda não terminei o livro, então eu estou lendo o livro. Então beleza, cheguei nessa sessão, aprendi esses conceitos. Primeira coisa, vou copiar e colar o texto que está lá, mandar para o GPT, mandar para o Gemini, mandar para o Claude AI, enfim, a inteligência artificial que você mais se identifica aí, a que você usa e paga. Ou não necessariamente paga, né, mas a que você usa. Eu mando esse texto para lá, eu peço para ele criar perguntas e respostas sobre aquele texto, porque normalmente o que vem de perguntas e respostas nesses livros gramaticais é algo meio superficial, não algo eh, intrigante, pertinente, que te faz pensar e que te faz lembrar o conceito, a palavra present tense, present continuous. Ele não faz você lembrar esses termos, ele não te instiga a te aprofundar esse conteúdo. Então eu peço para a IA, inteligência artificial, criar perguntas e respostas ali muito mais instigantes, muito mais profundas sobre aquele conteúdo do que aquelas perguntas que estão ali no livro. E e aí eu consigo me aprofundar mais naquele conteúdo, eu consigo tirar minhas dúvidas com a inteligência artificial, porque ela tem acesso a conhecimento infinito e coisas e gramática, sinceramente, é algo que já é muito bem estabelecido e estudado, não é algo de
fronteira do conhecimento, mas ao mesmo tempo é algo que as pessoas negligenciam. É algo que as pessoas não têm o conhecimento, porque elas não estudam aqui. Elas dizem que estudam aquilo, mas elas não guardam e não fazem daquilo parte delas. Então, eu me torno melhor estudando dessa maneira, fazendo esse intercâmbio do conhecimento de um livro para inteligência artificial, da inteligência artificial para perguntas, e utilizando essas perguntas eu melhoro intelectualmente. E é óbvio que eu quero pegar as perguntas mais importantes, as perguntas chaves que a inteligência artificial criou ali, eu não quero nunca mais esquecer aquilo, eu quero memorizar, eu quero ter aquilo guardado dentro de mim. E sempre que alguém me perguntar, eu posso, da ponta da língua, explicar aquilo para aquela pessoa, porque esse é um papel do professor, é ter aquele conhecimento esmiuçado na mente e saber, de forma didática, trazer aquilo para o aluno. Então, eu utilizo o software chamado Anki Flashcards, provavelmente você já conhece, e se você não conhece, ele é um aplicativo de repetição espaçada, ou seja, você vai estudar algo hoje e ao decorrer dos dias, aquelas perguntas vão ser repetidas para você por esse software. Então eu crio as perguntas com a IA, levo essas perguntas para o Anki, e o Anki ali esporadicamente, através de um algoritmo de, acho que se não me engano é SuperMemo 2 o nome do algoritmo, SuperMemo 2. Então é um algoritmo que vai fazer que você de maneira otimizada, de maneira eficiente, nos dias que você estaria quase esquecendo daquele conteúdo, você seja lembrado e aquelas perguntas sejam refeitas e você seja instigado a pensar sobre aquele assunto de novo. Se você errar aquela pergunta, você vai marcar que você errou e aquilo vai ser perguntado de maneira mais frequente para você, mas se aquela pergunta for muito fácil, ele vai levando a repetição, cada vez mais espaçada, ou seja, se no começo um conceito era muito difícil para você e você estava estudando ele todo dia da semana, aí depois de, sei lá, 10 dias, aquilo ali já tá meio que batido para você, então você não precisa estudar mais todo dia, você vai começar a estudar uma vez por semana, aí de repente aquilo já tá tão batido para você que vai virar uma vez por mês, uma vez por ano. Esse é o nível de inteligência desse algoritmo, ele percebe ne nessa sofisticação tão absurda de saber que você só precisa revisar aquilo daqui a um ano, porque você já tá tão bom naquilo que aquilo tá fácil para você, entende? E existem sim conceitos que eu não preciso mais revisar, só preciso ver eles daqui a um ano, porque sinceramente eu já decorei, eu não preciso mais decorar o significado da palavra table. Nunca mais, eu posso simplesmente deletar essa nota e não preciso mais estudar isso, entende? E aí você vai construindo conhecimento ali com o Anki, com a inteligência artificial, e vai se tornando uma pessoa que está no top 1%. E eu diria que muito mais do que 1%, você está no 0,0001%. Porque 1% é 1 em 100 pessoas. Então, 1 em 100, teoricamente você veria alguém nerd, estudante, nesse ponto. Ao simplesmente andar na rua e passar por 100 pessoas, você veria um cara que está se dedicando nesse nível. E eu acho que isso não é real. Eu não tenho estudos e ferramentas palpáveis aqui para te mostrar que isso não é real, mas imagina comigo quantas pessoas você já viu na sua vida que se dedicam tão profundamente a estudar alguma coisa. Cara, são pouquíssimas pessoas que realmente se dedicam a estudar algo profundamente, a compreender algo com qualidade e se dedicar, se debruçar sobre o conhecimento ao longo de um período de anos, talvez. Então, se você quer se tornar um especialista, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer conquistar as coisas que você deseja, você tem que começar algo que você goste, que você sabe que existe a chance de ter resultado naquilo. Inglês, obviamente, é algo desse tipo. Se você não sabe inglês, você tá para trás, então se dedicar ao inglês é algo que vai te alavancar. E se dedicar a esse tipo de coisa num período de anos vai te colocar num nível que as outras pessoas, principalmente aqui no Brasil, jamais sequer conseguem conceber, assim. É algo que só você mesmo, assim, talvez no seu círculo de amigos, se você seja o único que vai compreender do que eu tô falando aqui. Porque é algo muito único mesmo. Talvez quem é doutor aí em alguma matéria, quem já estudou, por exemplo, ao ponto de fazer mestrado, doutorado, talvez você conheça mais pessoas assim. Mas pessoas fora do meio acadêmico, que é um meio minúsculo de pessoas,
que pessoas fora do meio acadêmico não estão estudando nesse ponto. E pessoas também fora do ramo do empreendedorismo também não estão estudando esse ponto. Existem empreendedores que são mais práticos. Então, por exemplo, o meu pai, ele tem uma farmácia, ele é um cara mais prático, ele não tem muito conhecimento sobre empreendedorismo, empresa e negócios e desenvolver business e sabe palavras em inglês sobre o assunto, equity, não sei o que, ele não sabe nada disso. Mas ele é bom em ter a farmácia dele ali, saber lidar com aquele negócio, administrar, pagar um imposto e tal. Nisso ele é bom. Só que ele não tá no top 1% dos empreendedores, ele não é milionário com aquilo, entende? Ele tem uma renda um pouco acima da média, claro, mas nada muito absurdo, entende? Eh, ele não tá nesse top 1% das pessoas que tá se dedicando e se esticando a aprender algo num nível que as outras pessoas não se dedicam e não estendem, não aprendem. É, eu acho que é isso. Ficou claro o que eu queria dizer. Você precisa utilizar a inteligência artificial para chegar em um próximo patamar.